Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de prática pedagógica e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as metodologias ativas, dando um foco maior nesta aqui, o estudo de caso, que não necessariamente surgiu apenas como uma metodologia ativa, mas começou a se concretizar como tal quando os professores passaram a tentar contextualizar os saberes científicos, os saberes das suas áreas do conhecimento, os saberes de seus componentes curriculares, dentro da sala de aula, a fim de proporcionar a aquisição de competências e habilidades. Como assim? Eu tracei algumas setinhas aqui relacionadas ao estudo de caso. São elementos cruciais do estudo de caso e, posteriormente, vamos trabalhar as etapas para a construção de um. Mas, a princípio, eu quero evidenciar quais são os elementos fundamentais do estudo de caso. E dois deles eu acabei de mencionar, que são as competências e as habilidades. Por que competências e habilidades? Eu já conversei com vocês sobre as novas diretrizes educacionais e o foco que elas dão à concretização de competências e habilidades. E mencionei o porquê, afinal de contas, nós estamos vivendo em uma sociedade qual o jovem, a criança, o jovem, o adolescente, deve ingressar na sociedade enquanto cidadão, mas também enquanto acadêmico e profissional. Eu acho que são os três pilares da vida de um indivíduo: o seu acadêmico, o seu profissional e o seu social. E nessa perspectiva, toda e qualquer aprendizagem que se dê no âmbito escolar deve-se voltar à concretização de competências e habilidades, tendo em vista que o indivíduo ele não apenas pertence a um meio escolar, mas também a um meio social, a um meio profissional, e ele precisa estar preparado para ingressar em todos eles e tornar-se habilitado a desenvolver os serviços ou trabalhos que ele irá executar, precisa estar habilitado a se relacionar com outros indivíduos de seu meio, né, de sua comunidade, de seu meio social, e também precisa ter as habilidades necessárias para progredir em sua formação acadêmica. Então, percebam que as competências e habilidades estão intrínsecas à formação do indivíduo como um todo, em toda a sua holística, né? Quando a gente percebe que o indivíduo, ele, em suas três esferas formativas, ele depende de competências e habilidades, competências essas ricas em habilidades, pois vimos que, ao concretizar cada habilidade, o indivíduo torna-se competente ao final, e, por ser competente, significa dizer que ele possui diversas habilidades em seu arsenal cognitivo. Então, quando o professor ele traz um estudo de caso para ser seu aliado metodológico ao desenvolver os saberes concernentes a seu componente curricular, ele volta-se ao desenvolvimento de ações que lhe permitirão concretizar aquelas competências e habilidades, voltando o próprio indivíduo à necessidade básica de sua formação. Ou seja, ele pega ali tudo que o indivíduo vai precisar em suas três esferas e tenta contextualizar para que ele se torne habilitado e competente. Essa prática de se utilizar de estudos de caso vamos dizer assim, como prática formativa, se deu mais no mercado de trabalho. O mercado de trabalho exige muito do jovem, do adolescente, que está recém
ingresso nele, seja como estagiário ou até mesmo como funcionário seletista, ou talvez até como um possível concursado mais para frente. Então, todo o emprego que esse jovem terá durante sua vida lhe requisitará competências e habilidades. E nessa perspectiva, os, os empregos da vida lhe trazem situações, problema e querem que você resolva. Exemplo, uma dada... Pronto, vamos dar um exemplo bem contextual. Uma dada instituição de ensino superior oferta o curso de letras, mas em períodos de pandemia, quais as soluções que ela pode empregar em prol de uma continuidade da oferta do seu curso, né? Desse curso de ensino superior, dessa graduação? Quais estratégias ela pode adotar? Bom, podemos utilizar o Zoom, podemos utilizar o YouTube, podemos utilizar o Google Classroom, podemos utilizar o Meet, nós podemos utilizar diversas ferramentas ao nosso favor para dar continuidade e solucionar o problema. Opa, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a empresa ela passa por diversos problemas, o mercado de trabalho passa por diversos problemas, independente de qual seja a formação do indivíduo, independente de qual seja o mercado qual ele está inserido, e o indivíduo tem que se adaptar a essas realidades, professor? Exatamente. Ele deve se adequar a essas realidades. E nessa perspectiva, ele tem que estar de posse de competências e habilidades. Porque se ele não for competente, ele não vai poder, por exemplo, desenvolver um mecanismo que lhe permita dar aulas EAD. Se ele não for competente, ele não vai poder desenvolver atividades em ensino remoto, ele não vai poder concretizar as competências e habilidades que o estudante de uma graduação em letras vai precisar para a sua formação como um todo. Então, percebem que existem diversos problemas que vão se dar no meio profissional e o indivíduo que está se inserindo tem que estar apto a solucionar esses problemas? Pois é, e nessa perspectiva, a gente percebe que, caso o professor deseje concretizar as competências e habilidades que permitirão o indivíduo ser autônomo, o jovem, a criança, o adolescente ser autônomo e conseguir protagonizar as diversas situações, problema, enquanto indivíduo resoluto para que possa, de fato, intervir naquela dada problemática, solucionando-a, então ele deve fazer uso dos estudos de caso. Os estudos de caso tendem a trazer à tona um problema contextual, algo do dia a dia, algo do jovem, do adolescente, da criança, e incitar que ele atue de modo a protagonizar a resolução daquele dado problema. Então, percebem que dentro de um estudo de caso sempre irá existir obrigatoriamente um problema a ser solucionado? Então, sempre haverá um problema que deveremos solucionar no meu estudo de caso. E esse problema, quando solucionado, vai fazer com que o jovem, o adolescente, a criança, depende da modalidade de ensino qual eu esteja utilizando o estudo de caso a meu favor, vai concretizar as habilidades e as competências necessárias para tal. Então, nesse momento, ele terá de ser o protagonista do processo construtivo. E por ser o protagonista do estudo de caso, ele, de fato, estará imerso em uma metodologia ativa. Lembrem-se, as metodologias ativas consideram o educando como sendo o protagonista de sua própria aprendizagem. As metodologias ativas consideram o discente a chave
para a aprendizagem. Nós, professores, somos apenas mediadores do conhecimento. E por sermos apenas mediadores do conhecimento, nós devemos voltar toda a nossa prática em prol do educando para que ele concretize as competências e habilidades. Ele se torne um protagonista de sua própria formação, de sua própria aprendizagem. Ele possa resolver os seus próprios problemas e poder também ter a consciência de que ele está apto a desenvolver as atividades sociais, profissionais e acadêmicas que ele deve seguir na sua vida. Então, percebem que o estudo de caso vai além da sala de aula, ele vai além do mercado de trabalho, ele vai além da vida social, mas ele tenta trazer para o meio escolar as diversas situações do cotidiano. Então, eu posso dizer que ele é contextual. Então, a contextualização está presente também no estudo de caso. Então, o estudo de caso é contextual e ele irá se encarregar de trazer uma situação, problema do cotidiano para a sala de aula para ser debatida, para ser dialogada, para ser resolvida, porque ele trará na forma de problema. E uma vez que esse problema seja solucionado pelo protagonista da aprendizagem, ou seja, pelo educando, nós temos a certeza de que ele conseguiu concretizar suas competências e habilidades. Então, percebam que a contextualização faz parte do processo do estudo de caso. E assim como as competências, as habilidades, o problema, o protagonismo, a contextualização vão fazer parte de um estudo de caso, a interação ou interatividade e as interpessoalidades devem ser consideradas durante um estudo de caso, tendo em vista que ele não solucionará nada sem ouvir o outro, sem socializar o conhecimento prévio que ele tem com os colegas. Então, é bom que o professor desenvolva os estudos de caso em grupos e que esses grupos possam contribuir os membros uns com os outros para a resolução do problema principal do caso a ser abordado. Então, os estudos de casos, eles devem ser desenvolvidos principalmente em grupo, no coletivo. É importante também não permitir que os jovens desenvolvam seus próprios grupos. Por quê? Porque compreendam que se eu estou resolvendo problemas, opiniões diferentes são necessárias para que nós possamos ter visões diferentes acerca de um único problema. E nessa perspectiva, isso eleva a possibilidade de resolução. Se eu deixo com que o jovem, a criança, o adolescente, qual estou empregando aquele estudo de caso, monte seu próprio grupo, ele vai montar um grupo com pessoas que ele já tem ali convívio e que provavelmente suas opiniões casam perfeitamente. E por casarem perfeitamente, provavelmente não chegarão à resolução sadia e mais viável do problema tão facilmente. Por quê? A primeira solução que alguém apontar vai ser concordada por todos e acabou. E quando a gente tem grupos heterogêneos, quando nós temos grupos onde múltiplos indivíduos de opiniões distintas estão engajados na resolução de um mesmo problema, nós temos a possibilidade de todos aprenderem uns com os outros
e apontar erros nas resolutivas, apontar erros nas soluções propostas, nas hipóteses propostas, e conseguir compreender que algumas ali não darão certo, facilitando até mesmo a chegada na resolução do problema. Eu gosto da situação em questão, do estudo de caso, porque ela permite você transcender. Quem faz muito isso, né, tem uma empresa da Philips que criou até um método relativamente de estudo de caso, mas é um método de desenvolvimento em grupo do estudo de caso, que é o Philips 66. Eu aconselho até vocês procurarem, pesquisarem a respeito, que é um tipo de estudo de caso muito importante. Philips 66 surgiu numa empresa na qual o seu CEO, né, o seu responsável principal, pautava a resolução de problemas com vamos dizer assim, o estudo de caso por grupos presentes naquela dada empresa. Então, ele fazia grupos de 6 pessoas e dava 6 minutos para que aquele grupo resolvesse o problema que a empresa estava enfrentando naquele dado momento, seja uma baixa nas vendas, seja uma diminuição no preço da moeda local. Então, ele fazia com que, seja a necessidade de inovar um produto, então ele fazia com que aqueles 6 indivíduos que trabalhavam em segmentos completamente diferentes, porque ele reunia toda a empresa. Então, ele reunia desde os seus colegas CEOs, né, os gerentes, os supervisores, os manda-chuvas, e colocava eles no mesmo grupo que os faxineiros, os auxiliares, os estagiários, e pedia para que eles juntos resolvessem o problema. 6 pessoas durante 6 minutos conversando apenas sobre aquela problemática que foi apresentada, e eles deveriam desenvolver ali, naquele momento, a aprendizagem significativa de poder socializar o conhecimento que tinham a fim de que pudessem resolver o caso que foi apresentado. Então, percebem a importância do estudo de caso nessa empresa, percebem a importância do desenvolvimento das atividades de todos os membros, de todos os indivíduos daquele conjunto profissional, daquele mercado de trabalho engajados em prol de um mesmo objetivo, que era resolver o problema-chave qual a empresa estava passando. E isso também funciona no espaço escolar, mas deve ser organizado, deve ser sistematizado. Portanto, etapas que você deve utilizar para elaborar um estudo de caso. Primeiro, a formulação do problema. Se você está levando para o seu educando um estudo de caso, você deve ter um problema central, um problema norteador, que a partir dele, os estudantes irão desenvolver as suas hipóteses, as suas prováveis soluções acerca daquele problema. Portanto, durante a formulação do problema, você deve idealizar que seu público-alvo tem que ser capaz de resolver aquilo. Não coloque nas mãos do teu aluno algo que está distante da realidade dele. Não coloque na frente do teu educando algo que ele não vai conseguir solucionar. Não chegue e diga, como é que você vai solucionar, por exemplo, a fome no mundo? Tá, tome. Não, isso não existe. Mas como você pode solucionar um problema mais local? Vamos, por exemplo, como você pode solucionar a falta de conhecimento dos teus colegas sobre as escolas, os períodos da literatura. Então, como é que você pode levar os seus colegas a conhecer mais sobre, por exemplo, Manuel Bandeira ou Guimarães Rosa? Como é que você solucionaria esse problema? Como é que você solucionaria um caso de uma
uma dada quitanda da comunidade que está produzindo panfletos de oferta com erros gramaticais? Como você levaria o conhecimento de uma forma a não magoar o indivíduo? Como é que você, por exemplo, contribuiria com a formação da comunidade escolar, que está cada vez mais sim, com um problema relacionado à ignorância linguística, na qual a gente tem muitas vezes o pessoal falando de modo errôneo e informal, mas a gente quer minimizar esses danos, tendo em vista que isso está se propagando ao longo das gerações, está comprometendo a aprendizagem do jovem que está chegando na tua comunidade escolar. Então, esses problemas podem ser levados e devem ser levados para a sala de aula, a fim de que você ponha nas mãos do educando a possibilidade de solucionar aquilo que ele deseja, aquilo que é parte da realidade dele, do contexto social dele, contexto econômico, do contexto profissional, qual ele fará parte. Então, isso é muito, muito importante, ok? Então, formulação do problema, definição do caso. Como você define o caso? Bom, você tem que primeiro ter em mente o problema. Uma vez que você tiver em mente o problema, o caso vai ser fácil de ser desenvolvido, porque você terá que conduzir o estudante a analisar o problema e propor uma solução para ele. Então, o caso é quando você pega o problema e leva para o teu educando. Então, como você vai descrever aquele problema para que ele solucione? Como você vai orientar as atividades para que o educando resolva? Então, essas são as questões, ok? Bom, além disso, nós temos a determinação da quantidade. Quantos indivíduos estarão ali? Quantos casos você irá desenvolver? Com quantos indivíduos esses casos serão trabalhados? Então, esse passo a passo é muito importante. Você definir a quantidade de indivíduos que irão estar ali resolvendo aquele caso, a quantidade de casos que você vai trabalhar com cada grupo. Você pode trabalhar 6 grupos e, de repente, um caso para cada grupo. Você pode trabalhar um caso só para 10 grupos. Você pode trabalhar com 2 pessoas em cada grupo. Você pode trabalhar com 10 pessoas em cada grupo. Então, você tem que definir isso. Além disso, a elaboração de um protocolo. Qual vai ser o protocolo que ele vai seguir? Passo a passo, etapa por etapa, né, que ele vai desenvolver para que você possa alcançar ali vamos dizer assim, a execuibilidade da proposta. Como é que você vai conseguir fazer com que teu educando saia de um único problema, né, de um problema base, e consiga desenvolver as competências e habilidades necessárias para ele alcançar aquilo ali que ele planeja, que ele almeja no futuro? Então, essas questões devem ser consideradas e você deve estabelecer um protocolo, um passo a passo, para ele alcançar a resolução do problema de pesquisa, para ele conseguir executar o estudo de caso. Avaliação, análise e triangulação dos dados. Quando ele consegue propor algo para solucionar aquele problema base, você deve pedir que ele avalie e que os colegas do grupo e dos outros grupos avaliem a proposta. Então, assim, você terá opiniões diversas acerca de um único tema, acerca de uma única solução. E isso ajuda muito a corrigir os possíveis erros que o educando tem. Então, é aqui que o professor deve intervir também. Ele deve avaliar, ele deve julgar. Eu acho que a solução não é viável, eu acho que isso aqui é um erro. E é esse o ponto onde o professor entra na história. Não só formulando o problema, não só formulando o caso, mas também atuando diretamente como um indivíduo responsável por orientar a execução. Nesse ponto, o professor não é mais apenas o professor, mas ele também é o orientador do caso.
Ele é o orientador daquele jovem que está tentando adquirir as habilidades e as competências que vão torná-lo apto a ingressar nos 3 meios: social, profissional e acadêmico. E, portanto, uma análise tem que ser feita de cada resultado obtido. E a triangulação dos dados baseia-se em quê? Em você pegar 3 pontos para uma avaliação. Ou seja, você vai pegar o propositor, né, aquele grupo, aquele determinado grupo que irá, de fato, propor a solução ao caso que está sendo estudado, que está sendo abordado. Você, enquanto orientador, também deverá avaliar, estudar, verificar se é viável aquela solução proposta. E, por fim, o público-alvo, qual aquela solução atenderá. Os 3 grupos juntos triangularão os dados a fim de que se apresente uma resolutiva interessante para a tua proposta e verificar se, de fato, conseguiram alcançar os resultados concernentes à resolução do estudo de caso. Por fim, a preparação do relatório. O relatório, ele deve existir. O relatório é a prova de que o educando conseguiu alcançar aquilo que ele propunha. É a prova de que ele se tornou apto àquela atividade, se tornou apto àquilo que se propôs a princípio, ou seja, resolver um caso que lhe concederá a aptidão, ou seja, que lhe tornará apto a ingressar nos múltiplos meios, adquirindo para si todas as habilidades, as competências e o aprendizado necessário para que ele alcance aquilo que ele almeja, ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou encerrar a gravação agora e a gente vai conversando ainda, né? Temos esse tempinho aqui até começar a minha outra aula. A gente vai conversando, vai tirando as dúvidas, ok? Deixa eu parar aqui. E foi.